Um ponto muito importante é que estratégia e urgência, sem um bom plano, ela só espalha o caos. Não adianta eu ser intenso, não adianta eu tentar trazer urgência se eu não tenho um plano para isso. Vai virar uma bagunça. A intensidade e a urgência, ela tem que vir protegida e blindada de um bom plano. E aqui eu trago a pirâmide das camadas que nós temos na empresa. Então, operacional, tático e estratégico. Então, quando eu olho para o nível estratégico, é quem vai definir a minha visão, os meus planos de longo prazo, onde eu preciso chegar. Quando eu olho para o meu nível tático, é onde eu começo a chegar no como. Beleza, eu preciso eu preciso construir um novo mundo. Beleza, como? É onde a gente começa a fazer essa aterrissagem que é extremamente importante. Isso a gente faz no tático. E o operacional executa aquilo que o tático definiu e desdobrou a partir de uma estratégia definida. No estratégico, a gente tem a inspiração, a gente tem o grande direcionamento para onde a gente vai chegar. Porém, é no tático e no operacional que a gente dita o ritmo de onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. Então, não queiram desvalorizar o tático e o operacional, porque é onde a coisa realmente acontece. É onde a gente realmente faz a coisa acontecer no ritmo que precisa. Então, eu preciso conseguir fazer com que o meu tático e o meu operacional eles sejam tão fortes e tão intensos quanto o meu nível estratégico. E para que a gente consiga aumentar a intensidade, é muito necessário que a gente fortaleça o tático. Muito necessário. É extremamente importante. Porque é no tático que os atrapalhos começam a acontecer. E quando a gente começa a olhar para o tático, é onde que os problemas eles começam a acontecer. E alguns problemas são muito comuns em todas as empresas. Primeiro, falta de clareza em papéis e responsabilidades. A gente precisa ter muito claro papel e responsabilidade de todo mundo na empresa, de todas as pessoas, de todas as grandes áreas. Qual que é a missão daquela área, qual que é o número que aquela área persegue, qual é a responsabilidade dela. Então, papéis e responsabilidades é algo extremamente importante. Segundo ponto, processos burocráticos. Na medida em que a empresa vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco o controle de como as coisas elas vão caminhando e os processos criativos eles vão aparecendo. Não se assustem se algum dia vocês descerem para o Gemba, como a gente fala, descerem para o chão de fábrica e se depararem com um processo que você olha no mínimo pouco inteligente, porque isso acontece. As áreas elas vão criando processos, criando planilhas, criando integrações entre elas, que quando você olha, você fala, meu Deus, jura que está assim? Não é possível. Outro ponto que gera muito problema e dificulta a gente andar rápido, dependência excessiva de decisões centralizadas. Se você não tem papéis e responsabilidades claros, se você não consegue delegar e dar autonomia para o seu time, certamente você vai andar de forma mais lenta. A autonomia não é delargar, é dar autonomia com responsabilidade. É garantir que as pessoas elas realmente consigam saber os pontos de decisões que elas têm autonomia e os que elas não têm. Então, outro ponto importante para que vocês avaliem. Microgestão. Microgestão é sempre complicado. Se eu precisar ficar gerenciando cada atividade de cada pessoa do meu time, certamente eu não vou olhar para resultado. Então, embora durante o planejamento a gente faça um planejamento micro, no dia a dia eu não posso ficar me atentando ao micro detalhe, porque senão eu não vou sair do outro lado. Então, esse é outro tipo de atrapalho que acontece. E o medo da mudança. Ah, mas sempre foi assim, a gente sempre fez dessa forma, o processo sempre foi assim, funcionou, o sistema é bom, não vamos mudar. Enfim, se a gente tiver medo da mudança, certamente a gente vai perder o senso de urgência e o senso de intensidade. Então, esses são os principais problemas que acabam acontecendo no tático e que certamente vão diminuir o ritmo e a intensidade com que as coisas na empresa de vocês elas vão caminhar, tá? Como que a gente elimina os atrapalhos e transforma em atalhos? Então, o primeiro conceito é o que eu acredito muito que a filosofia do PDCA ela tem que estar inserida no DNA da empresa. Uma empresa que tem senso de urgência, que é intenso, ela tem o PDCA inserido
no seu DNA. Mas eu estou falando do PDCA da qualidade total? Não, eu estou falando do nosso PDCA, que é promete, depois corre atrás. Esse, para a gente, é o maior ponto e está muito no nosso DNA. A gente promete, depois a gente corre atrás. A gente promete uma data arrojada, depois a gente busca aquela data. A gente promete buscar um número arrojado, depois a gente corre atrás para fazer isso acontecer. Isso faz parte do nosso DNA. Sempre que a gente se distanciou do nosso DNA, a gente errou. O segundo ponto é dê autonomia, mas cobre responsabilidade. Então, eu não vou delargar. Eu sou uma líder em que eu não coloco os meus liderados na fogueira, não gosto de colocar ninguém no fogo. Acompanho enquanto eu tenho que acompanhar. Eu entendo que, às vezes, um liderado precisa um pouco mais de atenção e controle e suporte do que outros. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso delegar, dar autonomia e cobrar responsabilidade sobre as decisões e sobre os resultados. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Por quê? Senão eu vou andar na velocidade que eu dou conta de andar, na velocidade que eu dou conta de tomar as minhas decisões. Quem não consegue delegar e dar autonomia para o time, faça uma reflexão dos porquês você não consegue e resolva isso, porque senão o seu negócio ele vai ficar pequeno, errado e lento. Então, é extremamente importante a gente conseguir dar autonomia e dar clareza da responsabilidade de cada uma das pessoas. E se você não der autonomia e cobrar responsabilidade, o seu negócio vai ficar pequeno, errado e lento. Terceiro ponto, a gente precisa ter uma visão macro de como os resultados eles vão ser buscados. Uma versão visual. Então, eu primeiro preciso prometer, depois eu vou correr atrás, depois eu vou dar autonomia para que o time defina os comos e depois eu vou começar a tentar enxergar e colocar todo mundo numa mesma página. Ter uma visão macro de como a gente vai alcançar o resultado. E aqui eu trago um conceito que eu chamo de estrutura analítica de resultado. Então, imaginem assim, a gente tem um objetivo estratégico esse ano que a gente chamou de eficiência na base. Por quê? A gente vai trabalhar eficiência operacional. E uma das vertentes da eficiência operacional que a gente vai trabalhar é redução de custo. Beleza. Como que eu busco a redução de custo? Em vários aspectos. Então, a gente começa a colocar caixinhas para que a gente busque traçar um projeto, um plano de ação para resolver e buscar o resultado que eu quero, que é uma redução de custo de 10%. Beleza. Então, como que eu posso buscar uma redução de custo de 10%? Poxa, eu preciso ter melhores fornecedores, eu preciso trabalhar melhor os meus fornecedores, ter mais fornecedores homologados. Eu posso criar enxoval para eventos. Então, a gente faz muito evento. Então, será que eu consigo criar um enxoval a ponto de eu conseguir ter negociações melhores com os meus fornecedores? Eu tenho que fazer automações internas. Eu preciso identificar quais são esses pontos que nem eu comentei de criar uma planilha que é pouco inteligente. Eu contratei uma pessoa só para ficar exportando dado de um lado para o outro. Então, eu preciso identificar quais são esses processos pouco inteligentes e começar a buscar automações. Então, a gente aqui, para esse caso específico, a gente criou um time de tecnologia que ele só serve para isso. Ele precisa buscar oportunidade interna de usar automação e inteligência artificial para integrar sistemas e soluções para quê? Para reduzir custo. A gente tem outra frente de usar IA para análise de dados. Isso faz com que eu diminua a necessidade de um profissional super capacitado ou especializado que faça análise de dados. Outra vertente, eu vou utilizar inteligência artificial para ter mais eficiência no meu time de desenvolvimento de soluções de software. Então, quando a gente começa a olhar para esse resultado de redução de custo de 10%, eu começo a buscar todos os meus comos eu posso alcançar esse resultado. E para cada caixinha dessa, eu dou um dono. E essa pessoa precisa buscar alternativas para fazer esse como sair do papel. E eu não faço isso de cima para baixo. Eu envolvo o time nessa discussão. Porque quem sabe desse nível de detalhe não sou eu que estou lá no nível estratégico. Quem sabe desse nível de detalhe é meu time tático e operacional. O quarto passo, a gente planeja o micro
para gerenciar o macro. Esse ponto, quanto mais imaturo for o seu time, mais importante ele é. Por quê? Quanto mais imaturo for seu time, mais direcionamento ele vai precisar para conseguir desempenhar aquilo que ele precisa. E aqui, muitas vezes, a gente tem preguiça de planejar. Não gosto de montar planejamento, não gosto de fazer isso. Então, arrume alguém que goste. Arrume alguém que faça por você. Mas isso precisa ser feito para que você consiga sair do outro lado. E quando a gente está falando de planejar o micro, é o micro mesmo. Eu preciso ter um projeto para cada grande objetivo estratégico que eu queira buscar ou cada grande prioridade que eu tenho que trabalhar. Porque se eu não colocar seu projeto nisso, não vai sair do papel. Não vai, gente. A operação consome. O dia a dia consome. Quando a gente percebe, já passou um mês, passou um trimestre, passou um ano. Então, se eu não der essa importância e criar um projeto para cada grande coisa que eu preciso buscar, cada grande resultado que eu preciso buscar, eu não vou sair do lugar. Então, isso é extremamente importante. A cada 15 dias, é importante que você desça no detalhe. Então, você precisa dar um zoom. Quer dizer, que quando eu defini que aquilo é um projeto, quer dizer que eu preciso planejar o projeto do começo ao fim? Não. Quer dizer que você precisa ter uma visão parecida com essa, para que você tenha um mapa do que você precisa fazer, mas o detalhe você vai olhar a cada 15 dias. Por quê? Você vai traçar sempre as próximas 2 semanas de execução, porque as coisas são muito voláteis, o mundo é muito volátil. Então, não adianta eu tentar fazer um exercício de futurologia de um projeto que vai demorar um ano e meio. Não adianta, não vai sair do lugar. Então, foca em montar um bom plano dos próximos 15 dias e foca em executar bem um plano dos próximos 15 dias. Por quê? Uma sucessão de 15 dias vai fazer com que você tenha um resultado incrível. Então, é importante que, a cada 15 dias, você olhe para aquele resultado que você tem que fazer e trace qual é a próxima missão. E aí, nesse plano, a cada 15 dias, eu preciso ter tarefas claras, eu preciso ter responsabilidades claras e datas de início e término de cada uma das coisas. Não adianta eu ter tarefas se eu não deixar claramente registrado de quem é a responsabilidade. Não adianta eu ter tarefas e responsabilidades se eu não deixar claramente registrado e consensado e compromissado quais são as datas de início e término daquela atividade. E, por último, mas não menos importante, elimine os atrapalhos diariamente. Diariamente, sente com o seu time para discutir quais são os atrapalhos do dia que podem impedir que ele alcance resultado. 15 minutinhos, 20 minutinhos são suficientes para que a gente consiga entender quais são as dificuldades e quais são as ações que precisam ser tomadas para que a gente busque um resultado. Essa agenda de estar próximo dos teus resultados e daquilo que vai mexer na ponteira do teu termômetro de maneira significativa, você precisa trazer para todo dia. Tem que fazer parte da sua agenda. E estratégia sem tática é igual a GPS sem rota. Ela sabe o destino, mas ela não sai do lugar. Então, galera, fortaleçam o tático de vocês e o operacional, porque são essas camadas que vão fazer a estratégia sair do papel.